Fala pessoal, tudo bem? Está começando o Outlive Podcast, a sua dose semanal de conhecimento sobre saúde e bem-estar. Eu sou Jorge Narciso, sou médico e o meu objetivo é trazer informação de qualidade e de confiança que você possa aplicar no seu dia a dia e assim ver mais e melhor. E no episódio de hoje, a gente vai falar sobre os benefícios do emagrecimento. E para falar sobre esse assunto, eu tenho a honra de receber mais uma vez meu amigo e colega Eduardo Fonseca. Eduardo, obrigado pela sua participação. Eu que agradeço, Jorge, um tema muito importante e a gente vai falar, inclusive, daqueles benefícios que a gente não pensa, né? Que a gente esquece e que talvez sejam os mais importantes de todos. Perfeito. Bom, Du, já dá pra gente começar falando muito sobre emagrecer. Quando a gente fala sobre perder peso, não dá pra negar que a maior parte das pessoas pensa sobre a imagem que elas vão ver no espelho. A parte estética acaba sendo muito importante. Mas a gente sabe que os verdadeiros benefícios do processo de emagrecimento vão muito mais longe do que isso. Emagrecer, ela muda não só a nossa expectativa de vida, mas também a qualidade do nosso dia a dia. E existem ainda alguns benefícios que quase ninguém enxerga, que são ligados não só ao nosso próprio corpo, mas até mesmo com o nosso interior, com a nossa energia que nos move a tentar viver mais e melhor. E até por isso, hoje, nosso intuito é falar sobre esses benefícios visíveis e até porque não invisíveis do emagrecimento e mostrar para o pessoal de casa que o benefício de emagrecer vai muito além do corpo que você conquista, mas está relacionado também à transformação que você sofre no processo que muda não só a sua vida, mas até mesmo a sua própria identidade. E até para a gente começar esse papo, eu queria partir do que a ciência já traz para a gente de benefícios claros do emagrecimento na nossa saúde como um todo. O que a gente pode falar para o pessoal de casa? Eu acho que antes de responder exatamente sua pergunta, Jorge, eu estava pensando aqui, esse é um tipo de episódio que a gente recebe muitas pessoas que estão tentando emagrecer, pessoas que reclamam que às vezes o marido, às vezes o filho, a filha, a esposa não querem emagrecer junto com ela, né? Às vezes eles até atrapalham o processo de emagrecimento. Esse é um ótimo episódio para você recomendar para essa pessoa. Exato. Mande esse episódio porque eu acho que a gente vai trazer vários motivos para tomar a ação. Motivação é exatamente isso, né? O motivo para a ação, a gente vai trazer aqui vários aspectos que são motivadores para o emagrecimento. Quem assistir esse episódio, quem prestar atenção, com certeza vai aumentar o seu grau de vontade de emagrecer. Se a pessoa já está com vontade, vai aumentar a vontade. E se ela não está com vontade, se ela não está pensando nisso no momento, talvez esse seja a primeira fagulha. Aquela primeira fagulha que depois vai criar o fogo. E para quem já está motivado, no final a gente vai fazer também algo que é mais do que só motivação. A gente vai te ajudar a fortalecer o seu processo de emagrecimento, talvez com o aspecto que para mim é o mais importante de todos. A gente vai dar um pouco de clareza em relação a isso. Perfeito. Agora, benefício prático do emagrecimento relacionado à saúde, né, Jorge? Você falou sobre longevidade. Eu acho que a primeira coisa é a gente chamar a atenção que emagrecer tem sim o potencial de aumentar a sua expectativa de vida. Então você vai ter uma chance maior de viver mais se você ser uma pessoa obesa ou uma pessoa com sobrepeso, emagrecer. Isso é muito claro e a gente pode justificar isso por várias vias, mas eu acho interessante a gente pensar que existem duas grandes causas de morte no Brasil e que, na verdade, são as duas grandes causas de morte no mundo inteiro. Sim. Basicamente são as doenças cardiovasculares, aqui a gente está falando de infarto e AVC, e a gente tem os cânceres. Perfeito. Esses dois grupos de doença, eles têm correlação com a obesidade e eles têm correlação com a síndrome metabólica, que é um problema ligado à obesidade. Então, todo mundo sabe que o infarto, por exemplo, ele tem ligação com o diabetes, ele tem ligação com a hipertensão arterial, ele tem ligação com a dislipidemia, ele tem a ligação até com a esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Tudo isso, todos esses problemas são problemas ligados à síndrome metabólica e a gente sabe que o emagrecimento, ele pode reverter a síndrome metabólica. Ele pode ajudar a resolver ou ele pode reverter, dependendo do caso. Então, obviamente, se você emagrece, você tem uma chance menor de infartar no longo prazo. O AVC é a mesma coisa, né? O AVC, o principal fator de risco do AVC é a hipertensão arterial, né? A pressão alta é o fator de risco mais importante. E a gente sabe, existem vários estudos mostrando que pessoas obesas com hipertensão arterial que emagrecem, essas pessoas conseguem, no mínimo, melhorar a pressão arterial. Mas, em alguns casos, até reverter também a hipertensão arterial, deixar de tomar remédio. Claro, isso sempre sendo feito junto com o seu médico. Mas o fato é que o emagrecimento ele tem efeitos positivos sobre a hipertensão arterial, tem efeitos positivos sobre o controle do diabetes, controle do pré-diabetes, mesmo para quem ainda não é diabético. Você que tem aí
sua glicemia de 105, 110, muita gente tem a glicemia nessa faixa, glicemia de jejum, no caso, essa pessoa também tem benefícios emagrecendo. E se você corta os fatores de risco para o AVC, você também diminui a chance de você ter um AVC. Então, as doenças cardiovasculares, claramente, elas podem ser evitadas, ou não evitadas completamente, tá? Isso é uma confusão que muita Exato. gente faz, falando, eu conheço a pessoa que infartou e ela era magrinha, conheço a pessoa que teve o AVC e ela era magra. A gente não está falando de algo absoluto, a gente está falando de um risco. O risco é maior se você for obeso, e se você for uma pessoa obesa e emagrecer, o seu risco vai reduzir. Não significa que você esteja imune. E da mesma forma o câncer. O câncer é uma relação um pouco menos conhecida, né, Jorge? Sim. As pessoas sabem da relação da obesidade com a pressão alta, com diabetes, até com infarto, etc. Mas com o câncer isso ainda não é tão divulgado. A gente fala muito do cigarro, e o cigarro de fato é um fator de risco gigantesco para o câncer, Sim. mas o fato é que tanto a obesidade quanto a síndrome metabólica em si, elas têm também uma correlação com alguns tipos de câncer. E alguns tipos de câncer que são cânceres muito importantes. Sim. Então, por exemplo, o câncer de mama, que é o câncer mais comum em mulheres, de todos, né? Tirando os cânceres de pele, o câncer de mama é o câncer mais comum em mulheres e é um dos que mais mata mulheres. Normalmente no Brasil tem ficado até em primeiro lugar, disputa ali com o próprio câncer de pulmão, Sim. mas é um câncer muito importante, tanto em termos de prevalência quanto de mortalidade. E você ser obeso e você ter síndrome metabólica aumenta o seu risco de desenvolver o câncer de mama. Assim como o câncer de cólon, o câncer de intestino grosso, um câncer que tem assustado muita gente, né? Tem ficado, infelizmente, cada vez mais comum na nossa sociedade e talvez esteja ficando cada vez mais comum justamente por sua relação com a obesidade e síndrome metabólica. E a gente sabe que a obesidade e síndrome metabólica também estão ficando cada vez mais comuns. Perfeito. Não dá para dizer que é exatamente só por isso, mas o que dá para dizer é que existe sim uma correlação entre risco de câncer de cólon e a obesidade e síndrome metabólica. Outro câncer que muita gente tem medo com razão, câncer de pâncreas. Sim. Câncer de pâncreas é um câncer daqueles mais complicados, né? Um tratamento difícil. Normalmente, quando a gente faz o diagnóstico, já é um câncer Avançado. intratável, né? A gente só consegue tratar paliativamente. E é um câncer que também tem correlação comprovada com a síndrome metabólica. Então, existem outros exemplos, mas eu acho que câncer de endométrio para as mulheres também, inclusive é uma correlação forte no caso do câncer de endométrio, são doenças relacionadas à obesidade e síndrome metabólica. Então, para começar a responder sua pergunta de quais são os benefícios, vamos falar aqui num termo médico, né, num jargão médico, eu falaria agora primeiro dos desfechos mais duros. Qual que é o desfecho mais duro? É a mortalidade. Sim. É você ter um câncer e falecer, é você ter um infarto e morrer, um AVC e morrer. E é fato que você emagrecer, você sendo uma pessoa obesa, você emagrecer, você sendo uma pessoa com sobrepeso, você emagrecer, vai reduzir o seu risco de ter todas essas doenças que eu acabei de falar, e são algumas das doenças que mais matam pessoas no Brasil. Então, esse é um benefício muito concreto. Perfeito. E quando a gente fala desses benefícios especificamente, e como você falou muito bem, o emagrecimento ele tem uma relação muito direta com a melhora da síndrome metabólica e, consequentemente, vários fatores que formam essa síndrome. A gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, mas a hipertensão arterial, a dislipidemia, a própria intolerância à glicose em si, que pode se tornar um diabetes mellitus ao longo do tempo. Só que talvez uma das coisas que o pessoal mais pensa é que, para ter esses benefícios, eu preciso perder muito peso. Então, sei lá, se eu estou ali com 100 quilos, eu preciso perder 20, 30% do meu peso para poder começar a ter esses benefícios. E muita gente acaba não enxergando isso porque são benefícios muito a longo prazo, quando a gente pensa pelo menos em mortalidade. Mas já dá para falar que esses benefícios acontecem de uma forma precoce no processo de emagrecimento. O que a ciência consegue mostrar para a gente? A partir de quanto de perda de peso eu já consigo observar esses benefícios na minha saúde metabólica? Isso é uma ótima pergunta, Jorge. Tem alguns estudos muito interessantes que mostram que a partir de 5 a 7% de perda do peso corporal, então, por exemplo, uma pessoa que tem 100 quilos, se ela emagrecer 5 quilos, é muito possível que ela já tenha benefícios concretos em todos esses fatores ligados à síndrome metabólica. Então, a pessoa pode reduzir a pressão arterial dela. Então, ela podia ter uma hipertensão, ela precisava tomar 3 remédios. Talvez, perdendo 5% do peso, talvez ela tenha que tomar 2 remédios. Ou 1 remédio, depende do caso. Da mesma forma, o controle da glicemia. Se ela tinha uma glicemia de jejum de 110, ali na faixa do pré-diabetes, talvez ela consiga resolver o pré-diabetes só com emagrecimento de 5 a 7% do peso corporal.
os lipídios, diminuir triglicerídeos e aumentar o HDL, né? O HDL, lembrando, é o famoso colesterol bom. Então você também já pode ter esses efeitos com perdas de 5 a 7%. Esteatose hepática, gordura no fígado, muita gente acha que não, mas pode ser uma das primeiras coisas que você consegue resolver, tá? Sim. Muita gente consegue resolver, diminuir de forma drástica a quantidade de gordura que ela tem no fígado, de forma relativamente rápida. Emagrecendo, fazendo uma boa alimentação, especialmente se ela cortar também álcool e açúcares dentro desse processo de emagrecimento. Falando especificamente da esteatose, né, que muita gente talvez não conheça tanto o termo, que é a própria gordura no fígado, inclusive a gente tem um episódio falando especificamente desse tema, é muito importante porque talvez tenha caído um pouco na normalidade essa definição de gordura no fígado. É comum ter gordura no fígado. E muita gente não sabe que, além dela estar associada com vários outros problemas metabólicos, ela é hoje uma das principais causas de, por exemplo, câncer de fígado na nossa população. Ela tem substituído cada vez mais o álcool nesse processo, porque, logicamente, primeiro vem a esteatose, mas depois vem a inflamação associada e um aumento no risco de também desenvolver um tipo de câncer específico, que é o hepatocarcinoma. Então, é uma coisa que precisa de bastante cuidado e pode ser revertida justamente com o processo de emagrecimento. E sem falar na cirrose hepática, né? Exato. E assim, não é nenhuma questão de pode. A esteatose hepática, se a pessoa fizer uma boa alimentação, cortar o álcool, cortar os açúcares e emagrecer efetivamente, ela vai reverter. Sim. Ela vai reverter a esteatose hepática. Claro que ela não vai reverter uma cirrose hepática se ela já tiver desenvolvido. Ela não vai reverter um câncer de fígado com alimentação se ele já tivesse se desenvolvido. Mas a esteatose, que é o que a grande maioria das pessoas que sofrem com o problema tem, isso é absolutamente resolvível. A pessoa consegue resolver o problema. E aí eu queria chamar a atenção, Jorge, porque a gente falou aqui de vários... A gente falou de cânceres que são ligados à obesidade e à síndrome metabólica. A gente falou do infarto, do AVC, que são ligados à síndrome metabólica. E eu citei alguns mediadores, né? Do tipo, o emagrecimento faz você diminuir o risco de AVC. Por quê? Porque o emagrecimento faz você diminuir sua hipertensão arterial. Porque o emagrecimento faz você ter um controle melhor da glicemia. Porque o emagrecimento faz você melhorar o seu perfil lipídico, né? Os seus colesterol, triglicerídeos. Porque o emagrecimento diminui ou pode até resolver a esteatose hepática. Então a gente tem alguns que eu chamaria de fatores de risco. Eu vou chamar de fatores intermediários. Porque a gente chama a hipertensão arterial de doença, a gente chama de diabetes de doença. Mas se a gente pensar no caminho entre uma pessoa saudável e um AVC, por exemplo, eles seriam fatores intermediários, né? Você está saudável, primeiro você adquire um ou alguns desses fatores de risco intermediários, depois você chega no AVC. Uma pessoa, é muito comum que a gente veja uma pessoa que seja obesa, que tenha especialmente uma obesidade abdominal, lembrando que a obesidade que tem o maior risco relacionado a esses problemas de saúde é aquela gordura que fica entre as nossas vísceras, então aquela gordura que não fica abaixo da nossa pele. Sabe aquela gordura que fica abaixo da nossa pele e a gente consegue pinçar? Essa é uma gordura que a gente chamaria de, entre aspas, benigna. Uma gordura que não vai causar tantos problemas para nós. Agora, aquela gordura que fica abaixo da sua camada muscular do abdômen, porque o abdômen tem a pele, tem a gordura embaixo da pele e tem uma camada muscular embaixo dessa gordura. Quando a gordura começa a invadir essa camada muscular e fica abaixo da camada muscular, entre os nossos órgãos, aí sim ela começa a ser um tecido pró-inflamatório. Então muita gente fala que a obesidade é uma condição inflamatória, né? Pró-inflamatória, a gente fica inflamado. E é verdade, especialmente para pessoas que têm essa obesidade abdominal. E o fato é que é muito comum a gente ver essa pessoa com a obesidade abdominal, que tem uma pressão alta, então a pessoa toma um remédio ou 2 remédios para hipertensão arterial, que tem um pré-diabetes ou um diabetes, então a pessoa toma ali um glifage, por exemplo, para o diabetes, às vezes até insulina, dependendo do caso. A pessoa pode ter dislipidemia também. Às vezes a pessoa toma uma estatina, alguma outra coisa para dislipidemia, e essa pessoa convive com isso. Então ela tenta resolver cada problema, pensa em vários galhos, ela consegue resolver, ela tenta resolver colando esse galho na árvore. O problema é, quando você emagrece, na verdade o problema não, a solução quando você emagrece, se você perde essa gordura abdominal que eu falei, você vai resolver a raiz de todos esses problemas. Porque esses problemas são consequência da mesma questão. E aí que eu queria chegar, que a raiz, né, o problema central é a síndrome metabólica. A síndrome metabólica é a síndrome que, a definição é justamente isso, né? Obesidade abdominal com hipertensão arterial,
descontrole da glicemia, dislipidemia, esteatose hepática. Essa é a definição. Mas o que causa a síndrome metabólica? O que está diferente no nosso corpo que está gerando esse problema, que está saindo todos esses galhos aí, que no final, a gente fala de fruta, né? Fruta é uma coisa boa. Mas nesse caso, o fruto desse galho vai ser a doença, cara. O fruto desse galho vai ser um AVC, vai ser um infarto, vai ser um câncer. Vai ser, inclusive, a demência, tá? Que é outra doença que a gente não citou, que tem uma grande correlação com a síndrome metabólica e com a obesidade. Então, o grande fator que gera a síndrome metabólica é um problema chamado de resistência insulínica. A resistência ao hormônio da insulina. A insulina é um hormônio bastante famoso que a gente produz no nosso pâncreas. Muita gente relaciona a falta desse hormônio ao diabetes, mas isso é uma meia-verdade, né? Porque existem dois tipos de diabetes. Existe o diabetes tipo 2, que é o mais comum. 90% mais ou menos das pessoas que têm diabetes, elas têm o diabetes tipo 2, e existe o diabetes tipo 1, que é um diabetes bem menos comum, mais ou menos 5, 10% das pessoas têm. Normalmente começa na infância ou na adolescência, pode até começar mais tarde, só que quase sempre vai começar na infância e na adolescência. E no caso, o diabetes tipo 1 é uma doença autoimune. Então, nosso próprio corpo ataca as células do pâncreas que produzem a insulina. Perfeito. Então, existe um ataque desordenado que a gente não deveria fazer. O nosso sistema imune ataca essas células e a gente para de produzir insulina. Então, a gente simplesmente zera a insulina. E a insulina, apesar da gente... muitos momentos a gente correlaciona ela a coisas ruins, né? Muita gente fala mal da insulina. Ela é um hormônio vital. Sim. Então, esses pacientes com diabetes tipo 1, eles precisam de reposição de insulina. Então, a gente precisa dar insulina para um paciente tipo 1. É impossível você viver sem insulina. Então, nesse caso, isso salva a vida deles literalmente. Ela é fundamental para o processo, por exemplo, de trazer a glicose para dentro da célula, né? E justamente essas pessoas têm uma glicose muito alta, não porque a insulina delas não funciona, é porque elas não têm a insulina, que é diferente do diabetes tipo 2, né? Exatamente. E a pessoa começa a produzir cada vez mais insulina porque ela perde a sensibilidade dos tecidos a esse tipo de hormônio. E a insulina, ela tem esse efeito famoso de facilitar a entrada da glicose nas células. Então, se você tem uma glicemia alta, se você tiver uma quantidade adequada de insulina e você tiver uma boa sensibilidade à insulina, o que vai acontecer? Essa insulina vai, entre aspas, empurrar a glicose para as células. Ela vai facilitar a entrada de glicose nas células. Mas essa não é a única função da insulina. Existem várias. Uma delas, por exemplo, é sinalizar a saciedade. A insulina é um dos hormônios que vai lá no nosso hipotálamo para sinalizar. Você não precisa mais comer, cara. Você já comeu o suficiente. Para muita gente que existe uma resistência à insulina, esse efeito ele não acontece corretamente. Além disso, a insulina é o hormônio anabólico mais importante do ser humano. É o grande hormônio anabólico. O que é o anabolismo? Quando a gente come, a gente está cheio de nutrientes, né? A gente comeu carboidrato, a gente tem glicose, a gente comeu proteína, então a gente tem aminoácidos, a gente comeu gordura, a gente tem ácidos graxos, a gente tem glicerol. O nosso corpo começa a construir. Por exemplo, construir tecido adiposo, gordura. A insulina tem esse papel. Ela é fundamental para a lipogênese. Claro, para uma pessoa obesa, você ouve isso, nossa, construir gordura é péssimo. E, de fato, claro, a gente quer evitar construir gordura, mas a construção de gordura também é um processo vital, tá? Sim. O tecido adiposo é um tecido necessário para a nossa vida. E além da gordura, a insulina também é fundamental para a construção de proteína. Perfeito. E aí, quando a gente fala de construção de proteína, estou falando aqui, por exemplo, de construção de massa muscular. Para pessoas que estão em processo de anabolismo, construção de massa muscular, sem insulina é praticamente impossível você conseguir. A insulina faz parte disso. Agora, qual que é o grande problema? Porque tudo isso a gente está falando do funcionamento normal da insulina. O problema é que no organismo da pessoa que tem a obesidade, especialmente a obesidade abdominal, lembra que eu falei? A obesidade visceral, aquele tecido adiposo, aquela gordura, na verdade, que não está nem no tecido adiposo, é uma gordura que está em local indevido. Perfeito. E que começa a secretar citocinas pró-inflamatórias. Torna o nosso corpo um ambiente pró-inflamatório. E esse ambiente pró-inflamatório, ele gera essa questão da resistência ao efeito da insulina. Então, a insulina que teria o papel de facilitar a entrada de glicose na célula, ele não consegue ter esse papel adequadamente. Então, a glicose ela começa a se acumular na nossa corrente sanguínea. Por isso que o diabético tipo 2, quando a gente mede a glicemia ali, a glicemia está mais alta do que deveria, porque o efeito da insulina ele não consegue ser executado. O que o nosso corpo faz? Né? Porque o nosso corpo é cheio de compensações.
Como o efeito não está sendo executado, o nosso corpo começa a produzir ainda mais insulina. Então, o pâncreas, que no diabetes tipo 1 não consegue produzir insulina, porque foi destruída as células que fariam essa função, no diabetes tipo 2, a primeira etapa de compensação do pâncreas é aumentar a produção de insulina, para tentar vencer essa resistência. Isso acontece, isso vai acontecendo, então isso é um processo. Normalmente a pessoa que está nesse estágio ainda está num estágio de pré-diabetes. E se esse processo continua, então se a pessoa continua obesa, se a pessoa continua com aquela gordura abdominal, gordura visceral, gerando esse ambiente pró-inflamatório, o que acontece é que em algum momento o pâncreas não vai conseguir produzir toda essa quantidade necessária. Vai ocorrer um processo chamado de falência pancreática. Então o pâncreas não vai aguentar produzir cada vez mais, e aí ele pode até diminuir. No final do estágio da doença, né, no final da história natural da doença, o pâncreas começa a não conseguir produzir a quantidade necessária, e aí essa pessoa tem um diabetes pior. É aí que a pessoa com diabetes tipo 2 pode chegar a glicemias muito elevadas, como 300, 400, que seriam mais esperados no diabetes tipo 1. E até interessante duas coisas que você falou, porque nesse processo inicial de uma tentativa de compensação, né? Porque é bem interessante a gente falar que o nosso corpo ele foi feito para funcionar. Então, se há alguma alteração na nossa fisiologia, a tentativa é sempre de compensar isso para que as coisas funcionem da forma mais normal possível. E essa produção inicial de insulina pode fazer com que muitos indivíduos mantenham uma glicemia relativamente normal, mas às custas de uma insulinemia muito maior. E talvez o aumento da insulina de jejum e até mesmo talvez outras análises que a gente pode fazer, como o índice de Roma, mostram que a pessoa está com muita insulina no corpo e é por isso que a glicose dela ainda está normal. E aí você falou muito bem, vai chegar um momento em que a pessoa vai começar a não ter condição de produzir essa insulina, que é o momento em que talvez a gente comece a passar para realmente o diabetes mellitus tipo 2. E aí quando isso acontece, é engraçado porque como a pessoa não consegue produzir insulina, muitos diabéticos começam a emagrecer nesse período. Um pouco, não é algo muito relevante. Mas por quê? Porque a própria insulina, que é um hormônio anabólico, começou a cair demais, porque a pessoa não consegue mais produzir. E é nesse momento que talvez a gente tenha que introduzir a insulina no tratamento do paciente com diabetes mellitus tipo 2. Então, para mostrar que as coisas estão todas interligadas nesse sentido, né? Eu acho que você fez um retrato muito importante para mostrar, na verdade, que existe um caminho da doença. Exatamente. E você ter uma glicemia, mesmo que seja normal, não estou falando aqui nem de pré-diabetes, você ter uma glicemia normal com um nível de insulina muito alto, especialmente se você tiver essa obesidade abdominal que a gente está falando, cara, isso provavelmente é um baita sinal de alerta para você. Exatamente. Que significa que você já tem a resistência à insulina. Já está no caminho. Então, se a síndrome metabólica é causada pela resistência insulínica, você já está no caminho da doença. Você já tem a resistência insulínica. E a gente está falando do diabetes, mas, por exemplo, o aumento da produção de insulina faz com que, lá nos nossos rins, a gente tenha mais dificuldade de excretar água e sódio. Então, a gente acaba fazendo um processo que é chamado de reabsorção de água e sódio. Então, a gente excretaria mais água e mais sódio, a gente acaba reabsorvendo para o nosso corpo, e isso gera, sabe qual efeito? Hipertensão arterial. Então, a hipertensão arterial também é causada pelo excesso de insulina. Da mesma forma, esse processo de resistência insulínica, por mecanismos que são um pouco mais complexos, eu acho que não vale a pena a gente abordar de forma profunda aqui, mas esse mecanismo ele causa diretamente a redução do HDL, que é o colesterol bom, e o aumento do triglicerídeos. Então, muitas vezes, uma das primeiras coisas que aparece no exame de sangue de uma pessoa que está com essa resistência insulínica inicial é uma redução do HDL, um aumento de triglicerídeos, e aí essa relação triglicerídeos e HDL, que o ideal seria ter ali abaixo de 2, enfim, não existe um número mágico, mas com certeza o ideal não é, por exemplo, acima de 3. Você ter um triglicerídeos de 160, por exemplo, e um HDL de 40, você está falando aqui de uma relação de 4, né? 160 dividido por 40, 4. Cara, isso não seria o ideal. Isso já é possivelmente um sinal da resistência insulínica. E aí eu queria voltar para aquela imagem da árvore com os galhos. Então, a gente tem o galho da hipertensão arterial, a gente tem o galho do diabetes, a gente tem o galho da dislipidemia, a gente tem o galho da esteatose hepática, só que a gente tem o tronco.
Lembra que nos galhos tem as frutas, né? As frutas aqui na nossa imagem é o infarto, é o AVC, é o câncer de mama, é o câncer de endométrio, são as doenças, é a demência, é a doença de Alzheimer, são as doenças que têm correlação com a síndrome metabólica, com a obesidade. Agora, já falamos aqui dos galhos, já falamos das frutas. O que é o tronco da árvore? O tronco da árvore é a síndrome metabólica e o que vai dentro do tronco, o que sustenta esse tronco é a resistência insulínica. Então a gente está falando aqui de doenças que existe sim um mecanismo que a gente chamaria na medicina fisiopatológico. Então existe uma explicação de como a doença age no nosso corpo do início ao fim. E o início é a obesidade abdominal. É a pessoa que é obesa. E aí, quando a gente fala de obesidade abdominal, é importante dizer que para algumas pessoas, as pessoas podem ter o azar de terem uma carga genética que faz com que uma das primeiras gorduras que ela ganha pode ser a gordura no abdômen. Tem até algumas pessoas de determinados lugares que têm uma carga genética parecida e existe essa tendência. Sim. Então, às vezes você vê, não é uma pessoa aparentemente gorda, mas ela já tem uma deposição bem precoce de gordura visceral e ela pode acabar desenvolvendo tudo isso que a gente está falando da síndrome metabólica, mesmo sendo aparentemente magra. Da mesma forma, pode ter uma pessoa que é obesa, que tem um IMC de obesidade, mas ela tem gordura, por exemplo, nos braços, nas pernas. Isso é muito comum, por exemplo, em mulheres pré-menopausa, antes da menopausa. As mulheres normalmente têm uma distribuição de gordura que a gente chama de distribuição periférica de gordura. Essa distribuição periférica, gordura nos braços, nas pernas, etc., não é o tipo de gordura mais perigoso, não é o tipo de distribuição de gordura mais perigoso. Mas a verdade é que, primeiro, quando as mulheres chegam na menopausa, essa proteção relativa, ela acaba. Então, as mulheres começam a ter também uma tendência a acumular essa gordura visceral. E segundo, chega um ponto, se você vai ganhando peso, mesmo que você tenha essa proteção, eu não ganho fácil a gordura abdominal. Eu primeiro ganho no braço, ganho na perna, ganho, sei lá, em todos os lugares do corpo, mas vai chegar um ponto, cara, que você vai ganhar. Então, assim, é muito difícil uma pessoa que seja obesa, bastante obesa, uma obesidade grave, essa pessoa não ter os sinais, pelo menos da gordura abdominal, os sinais da síndrome metabólica. E esse ponto que você trouxe é bem importante, porque existem alguns perfis que a gente, e até a própria sociedade como um todo já conseguiu traduzir isso em alguns termos, como o falso magro em si, que seria justamente esse perfil que muitos asiáticos têm. É uma carga genética que acaba propiciando isso, que é um acúmulo de gordura mais central, mais abdominal, e a periférica nem tanto. Então a pessoa aparentemente parece não ter tanta gordura, mas essa gordura central já causa um processo pró-inflamatório e que vai acabar levando ao processo de resistência à insulina e todas essas doenças. Então esse é um processo que a gente precisa entender. Nem toda pessoa que aparentemente é magra está livre do processo da síndrome metabólica ou da resistência à insulina. O perfil das mulheres também é muito importante, porque você falou muito bem, o estrogênio ele parece ter uma certa proteção e até vários daqueles problemas que você citou, como AVC, o próprio infarto, alguns tipos de câncer, a gente começa a ver de forma mais importante nas mulheres depois da menopausa, em que cai demais o estrogênio e, consequentemente, a mulher começa a ter um perfil mais parecido com o do homem, que geralmente são homens que morrem de forma mais precoce de AVC, de infarto, de outros problemas relacionados. Então também isso é muito importante. E muita gente acaba deixando de pensar nesses parâmetros porque os efeitos a longo prazo acabam demorando também para acontecer. Só que você falou muito bem que todas essas doenças são ali, vamos dizer assim, que a ponta dos galhos dessa grande árvore em que a raiz é a resistência à insulina. Dá para a gente falar que o processo de emagrecimento ele vai ajudar a resolver o problema na raiz, melhorando a resistência à insulina ou até revertendo esse processo de resistência? Eu até faria um ajuste na analogia que, para mim, o tronco da árvore é a resistência insulínica, a síndrome metabólica. A raiz é a obesidade. Perfeito. É a obesidade abdominal. Então, isso eu acho que já responde a sua pergunta. A raiz do problema é essa. Então, exatamente por isso que a gente vê quando uma pessoa, por exemplo, um obeso, pensa num obeso que tinha 120 quilos, perdeu 40 quilos, foi para 80, digamos que 80 seja o peso normal para um homem adulto. Cara, essa pessoa tem uma chance enorme de reverter os problemas da síndrome metabólica. Tem um estudo mostrando que, inclusive, o Gabriel Aires, numa das lives que eu fiz com ele, citou
que de cada 10 diabéticos que perdiam 30 quilos, né, obesos diabéticos tipo 2 que perdiam 30 quilos, pelo menos 30 quilos, 8 revertiam o diabetes. 8 Uhum. revertiam. E a gente está falando de diabetes tipo 2, quando a pessoa já tem o diabetes, significa que ela já tem uma glicemia maior do que 126, já tem uma hemoglobina glicada ali de 6,5 para cima, ou seja, já começou a haver o processo de exaustão do pâncreas. A falência pancreática, né, que eu expliquei lá atrás, já começou a acontecer. Mas mesmo assim, essa pessoa consegue reverter em mais ou menos 80% dos casos. E da mesma forma, a pressão arterial de muita gente normaliza, ou pelo menos você reduz a necessidade de medicação, você tem que fazer ajuste em medicamento. O HDL e o triglicerídeos também são fatores extremamente manipuláveis. Então você consegue melhorar o seu HDL e o seu triglicerídeos com uma boa alimentação, emagrecendo, vencendo a síndrome metabólica. E como eu falei, a esteatose hepática também. Muita gente cedo, muita gente precocemente, com 2 meses, 3 meses de dieta, a pessoa já consegue ter uma grande redução da quantidade de gordura no fígado. Então, sim, é plenamente possível você vencer. Claro que pode ser que você já esteja num estágio de diabetes tipo 2, que você não vai conseguir reverter, mas com certeza você vai melhorar a história da sua doença. Talvez você já tenha uma hipertensão arterial também mais avançada. E é importante dizer isso, né? O nosso corpo, ele cria adaptações a qualquer Sim. contexto. Então, se você tem uma hipertensão arterial muito elevada por muito tempo, cara, o seu corpo gera adaptações, inclusive dentro dos vasos sanguíneos, que depois pode ser que você não consiga reverter. Mas com certeza você vai melhorar. Você vai amenizar o problema, você vai facilitar o tratamento do seu problema. Então, cara, com certeza, se a gente está falando aqui dessa árvore, essa é uma árvore ruim, né? Tanto é que o fruto é o infarto, o AVC, o câncer. Cara, o jeito de você cortar, dar uma machadada nessa árvore ruim, derrubar essa árvore ruim, está no estilo de vida, está na alimentação. E é interessante que essa é uma coisa que muita gente já sabe. Tem estudo, por exemplo, de cirurgia bariátrica. Uhum. Pessoas que fazem cirurgia bariátrica, elas muitas vezes conseguem reverter também diabetes tipo 2, tudo isso que a gente está falando, porque você cortou a árvore através da cirurgia bariátrica. Claro que depois você pode ter o reganho de peso, em qualquer estratégia de emagrecimento isso pode acontecer, mas você cortou o problema. Da mesma forma, os remédios, né? Uhum. Muita gente agora falando dos análogos de GLP-1 e GIP, Mounjaro, Ozempic e tal, e citando os benefícios milagrosos dos remédios. Exato. Cara, o benefício não é milagroso. O benefício é o emagrecimento, é a resolução da síndrome metabólica. O remédio, ele pode ser uma arma contra isso. Depois a gente pode ter um episódio melhor falando de todos os potenciais, todos os benefícios do uso dos remédios, mas também de algumas ressalvas que a gente tem em relação a eles, especialmente falando em uso crônico Uhum. para sempre, né? Como muita gente tem falado. Mas o fato é que se for com remédio, se for com cirurgia bariátrica, se for com dieta low carb, se for com jejum intermitente, se for com dieta mediterrânea, se for com qualquer estratégia que funcione para você emagrecer, se você perder a sua gordura abdominal, se você emagrecer, muito provavelmente você vai resolver a sua resistência insulínica, consequentemente a síndrome metabólica, consequentemente você vai reduzir o seu risco, nunca zerar, importante dizer isso, mas você vai reduzir o seu risco de ter câncer, alguns tipos de câncer, né? Câncer de mama, câncer de endométrio, câncer de intestino grosso, câncer de pâncreas, etc., infarto, AVC e demência. Perfeito, Du. E eu acho que é importante a gente colocar, porque muitas vezes o pessoal que acompanha a gente em casa pode estar pensando, poxa, eu sou uma pessoa magra, eu não sou uma pessoa obesa, eu não tenho muita gordura abdominal, mas eu tenho hipertensão arterial. Eu tenho um problema, por exemplo, de dislipidemia, eu tenho um problema de glicemia. E essas condições, elas podem acontecer de forma isolada em algumas pessoas, e não relacionada à própria resistência à insulina. Existem, por exemplo, tipos de hipertensão secundária. Existem outros tipos de diabetes associados com doenças autoimunes. Existem outros tipos de dislipidemias associadas não apenas à obesidade central. Mas quando a gente fala da grande maioria das pessoas, assim como a gente fala da obesidade, porque existem pessoas que têm obesidade por problemas genéticos, algumas síndromes genéticas que vão fazer com que, independente do que ela faça, ela tenha obesidade. Só que quando a gente fala da maioria das pessoas, e eu posso dizer quase 90% delas, a grande parte dessas pessoas vão ter esses problemas relacionados à síndrome metabólica. E aí tem um problema, porque quando a gente fala da obesidade, a obesidade mais comum que a gente fala aqui, que é para o próprio ganho de peso, o pessoal fala assim, poxa, se a obesidade é um problema crônico, eu consigo curar essas condições se eu conseguir emagrecer?
E aí você citou muito bem vários estudos que relacionaram cirurgia bariátrica, uso de medicações, inclusive dietas, com o processo de emagrecimento, e muitas pessoas conseguiram, e a gente falou muito bem esse termo, reverter ou colocar essas condições em remissão. Só que o grande problema é que se essas pessoas voltam a ganhar peso, esses problemas voltam a aparecer. É realmente importante a gente falar que a pessoa não consegue curar isso, até porque a obesidade é uma doença crônica e que o cuidado deve ser feito a longo prazo e não só quando ela consegue melhorar esses parâmetros? Esse é o grande desafio, na verdade. Eu diria que essa é a grande pegadinha do processo todo. Porque, como a gente falou, é absolutamente reversível. A síndrome metabólica, como um todo, ela é reversível. Claro que se ela já tiver dado os frutos negativos de um infarto, você não reverte o infarto, você cuida, né? Você trata e depois você vai continuar o tratamento. Mas se nada tiver acontecido, se você ainda é uma pessoa apenas obesa abdominalmente, apenas com dislipidemia, apenas com hiperglicemia, apenas com hipertensão arterial, você consegue reverter, mas a obesidade é um problema crônico de saúde, como a gente já falou aqui inúmeras vezes nesse podcast, nas lives. Inclusive, recomendo que vocês assistam aí alguns episódios que a gente falou, por que é tão difícil manter o peso depois, por que você volta a engordar, mas a obesidade é um problema crônico de saúde, porque ela gera alterações que a gente não consegue reverter, e também porque ela reflete certos hábitos e comportamentos que são inatos a nós. E é muito difícil você modificar atos e comportamentos. A gente fala muito da temperança, né, que é um comportamento moral, que é a questão de você ter um autodomínio, não que a pessoa que tenha se tornado obesa tenha se tornado por causa disso, pela falta do autodomínio, mas essa pessoa que se tornou obesa por causa de uma genética favorável à obesidade, somado ao ambiente obesogênico, essa pessoa ela tem um desafio muito grande de autodomínio. Então ela tem que ter mais temperança do que a média. Ela tem que ter uma capacidade de autodomínio muito maior do que a média para se manter magra. Para se manter magra. Lembrando que quando você era obeso e você emagrece, você tem alterações, tanto a nível de metabolismo, então o seu metabolismo ele fica, entre aspas, mais lento, você gasta menos calorias. Além disso, os seus hormônios da fome e da saciedade, que são a grelina e a leptina, eles ficam alterados. A grelina, que é o hormônio da fome, aumenta, a leptina da saciedade diminui, e isso por muitos anos, tá? Não estou falando de uma alteração de curto prazo, talvez 5, 10 ou mais anos isso aconteça. E além disso, a gente tem uma resistência tanto da insulina quanto da leptina, de sinalizarem a saciedade no nosso hipotálamo. O nosso hipotálamo ele fica inflamado e a gente tem dificuldade de sinalizar a saciedade. Então, tudo isso leva a um quadro em que a pessoa que era obesa e emagreceu, ela sempre vai ter mais fome, ela vai ter mais dificuldade. Qual que é a resposta para isso? Na nossa visão, a resposta é a pessoa encarar o desafio de se tornar cada vez mais temperante, cada vez mais autodomínio. Não é, talvez, o que as pessoas gostam de ouvir, né? Porque a pessoa gosta de ouvir que tem algum atalho, que vai ser fácil, que vai ser simples. Não é fácil, não é simples, mas o fato isso é importante. Apesar da maioria das pessoas que emagrecem voltam, de fato, a engordar, os estudos mostram isso, 80%, às vezes até 90%, dependendo do tipo de estudo, mas existem esses 20%, esses 10% que não voltam a engordar. Essas pessoas, elas se tornaram temperantes, porque essas pessoas, elas também encararam esses desafios. Elas também têm a leptina e a grelina desreguladas, elas também têm inflamação no hipotálamo, elas também têm o metabolismo suprimido, mas ainda assim elas se mantêm magras. Elas se mantêm por quê? Porque elas se tornaram temperantes no caminho. Perfeito. A gente vai voltar um pouco mais para esse tema daqui a pouco, mas eu queria inclusive convidar o pessoal que ainda não está inscrito no nosso canal a se inscrever, porque tem muita informação de qualidade que a gente está trazendo para eles, e justamente se inscrever no canal permite também, além da curtida no vídeo, que esse conteúdo chegue a cada vez mais pessoas. E o intuito é realmente a gente tentar trazer informação de qualidade para o pessoal, para fazer com que eles consigam manter a saúde, melhorar a saúde como um todo. Eu queria até aproveitar, Jorge, fazer uma pergunta para o pessoal, porque eu sei que muita gente que assiste o nosso podcast já está no processo de emagrecimento. Sim. A pessoa às vezes não chegou no peso ideal, mas às vezes já perdeu 5 quilos, 10 quilos, e muita gente provavelmente já perdeu esses 5 a 7%. Pensa no seu peso inicial e pensa no seu peso atual. Talvez você já tenha perdido 5 a 7%. E eu quero saber quais benefícios você já enxergou do seu emagrecimento. Sua pressão já melhorou? Seu diabetes está melhor controlado? Você já conseguiu parar de tomar algum remédio? Lembrando, com
com acompanhamento médico, mas você conseguiu parar de tomar algum remédio, quais foram os benefícios que você sentiu do seu processo de emagrecimento até agora? Isso é muito importante, cara. A gente fez a live, uma das lives, o pessoal falou sobre muita gente falando que tinha parado de tomar alguns remédios com acompanhamento médico por causa do processo de emagrecimento. E eu diria até que esse é um benefício que é subestimado. E para você, que é esposa, né, que tem o seu marido, que é cabeça dura, o seu marido que não quer entrar nesse processo de emagrecimento de jeito nenhum, uma das melhores maneiras de você convencê-lo a entrar nesse processo de emagrecimento é você dizendo que é só emagrecendo que ele vai parar de tomar o remédio que ele toma, ou os remédios que ele toma. Homens, de uma maneira geral, posso dizer aqui pela minha experiência como médico da família, homens detestam ficar tomando remédio todo dia. Claro que ninguém gosta, né? Mas eu acho que o homem é ainda mais em relação às mulheres, não gosta de tomar remédio. Então dá esse objetivo pra ele, fala assim, cara, sabe esse remédio aqui que você detesta do diabetes? Esse remédio que você odeia da pressão alta? Ou até do colesterol? O colesterol é um pouco mais difícil você resolver, mas enfim, esses remédios aqui, talvez você não precise mais tomar se você seguir nesse caminho. E aí coloca ele pra assistir esse vídeo todo que eu tenho certeza que ele vai se convencer. Perfeito. Eu até queria aproveitar essa questão que você trouxe, justamente para entrar num segundo ponto dessa nossa discussão, que são os benefícios mais imediatos que a pessoa consegue observar no processo de perda de peso. A gente falou aqui de algumas coisas que acontecem já numa perda de peso, vamos dizer assim, que é significativa, mas nem tão grande, 5, 7% do peso corporal. Mas mesmo assim, os efeitos mais duros, os desfechos duros que a gente citou, são coisas a longo prazo. Agora, existem benefícios que a gente já consegue observar logo no início do processo de emagrecimento, que estão relacionados não só à nossa saúde metabólica, mas até a outras áreas da nossa vida. O que a gente pode citar como esses benefícios mais imediatos da perda de peso? Acho um excelente tópico, Jorge, porque eu já falei algumas vezes aqui também, para mim a medicina preventiva, claro, ela tem que prevenir aqueles frutos, vamos colocar como frutos malignos, do tipo infarto, AVC, câncer. Então a gente tem que evitar os desfechos duros que acontecem daqui a 5, 10 anos, mas na minha visão, o ápice da medicina preventiva, o ápice da promoção de saúde é quando, além de prevenir esses desfechos lá na frente, a gente já consegue melhorar a vida do paciente agora. A gente já consegue aumentar a vitalidade do paciente agora. E esse é o grande ponto do emagrecimento que muita gente não percebe. As pessoas, elas pensam na pressão alta, elas pensam no diabetes, às vezes elas pensam até no infarto, no câncer, elas pensam na estética, que é um desses efeitos, inclusive, que já pode ser uma coisa mais imediata, mas elas não pensam, por exemplo, em sono. Cara, melhorar o sono. Isso, muitas vezes, com 1 mês, 2 meses no máximo de dieta, a pessoa já tem uma melhora significativa no sono. E a gente sabe que o sono, ele, assim, quem dorme mal não consegue viver bem. Essa é a verdade. E aqui eu não estou falando viver bem no sentido funcional. Ah, você vai produzir menos no seu trabalho, você vai ter menos energia. Não, cara, você não vai conseguir viver bem. Você fica mais mal-humorado, seu humor piora. Tudo piora quando você dorme mal. E é engraçado que quem tem filho pequeno consegue enxergar isso de forma mais direta, né? Porque o filho pequeno, eu tenho filho de 4 anos, ele não tem filtro nenhum, você tá enxergando a total realidade dele ali, né? Ele é 100% sincero. E você vê, cara, meu filho quando dorme bem é uma pessoa. Quando ele dorme mal, quando ele não dorme, ele é completamente outra. O humor piora. A vida não é a mesma. E é a mesma coisa, pensa numa pessoa, por exemplo, obesa, que tem uma apneia obstrutiva do sono. Sim. Uma pessoa, e a apneia obstrutiva do sono é aquela doença que a pessoa simplesmente ela para de respirar várias vezes durante uma noite. Então você está dormindo, você simplesmente não consegue respirar, porque quando a gente dorme, as nossas vias aéreas, então a nossa garganta, né, a nossa traqueia, ela comprime durante a expiração, e se você tem uma deposição de gordura no seu pescoço, durante esse processo de compressão, porque a sua musculatura relaxa, né, durante o sono, essa via aérea acaba comprimindo tanto que você simplesmente não consegue respirar. O ar não consegue passar. E aí você tem vários despertares noturnos. Esses despertares eles podem ser conscientes, ou seja, você pode acordar de fato, lembrar que acordou, mas podem ser também inconscientes. Você teve um despertar, então o seu sono que era profundo, ele se superficializou, você chegou a acordar, então se você estivesse medindo as ondas cerebrais do seu cérebro, daria que você está acordado e não dormindo, só que você nem lembra. E isso vai gerando um processo de piora gradativa, não só do seu sono, como da sua qualidade de vida. E além disso, a gente sabe, a gente já fez um episódio aqui só sobre sono, 2 episódios, ou até 3,
É. só sobre A sono. gente vai ter um, inclusive, só sobre obstrução no sono, então é importante o pessoal acompanhar. Mas, inclusive, eu queria aproveitar e até te trazer uma provocação de que você falou, por exemplo, sobre a melhora do sono, melhora na qualidade de vida. Só que a gente observa que existe uma via de mão dupla nesse processo, porque um sono ruim também está relacionado à dificuldade no processo de emagrecimento. Então quer dizer que melhorar o nosso sono pode ajudar no processo de emagrecimento, mas emagrecer também vai melhorar o nosso sono, não é? E não só, o sono não só está relacionado à dificuldade no processo de emagrecimento, de fato, se você dorme mal, você vai ter menos chance de emagrecer, isso também já é comprovado, mas também o sono ele serve quase como um adubo para aquelas frutas malignas. Ele Uhum. também tem relação direta com infarto, ele tem relação direta com AVC, ele tem relação direta com demência. Você ter um sono ruim aumenta o seu risco de ter esses problemas e também aumenta o risco de você ter os problemas intermediários. Perfeito. Ele tem uma relação direta com hipertensão arterial, ele tem uma relação direta com hiperglicemia, com diabetes. Então, o sono, ele é um elo fundamental na nossa saúde. E você emagrecer vai melhorar o seu sono. Porque a gente fala da apneia obstrutiva do sono. E existem critérios bem específicos, né? Eu não vou lembrar agora dos critérios, mas você tem que ter um número X de despertares noturnos Uhum. para isso ser considerado uma apneia obstrutiva do sono. Agora pensa só, e se você tiver um pouquinho a menos? Se você tiver assim, cara, você não chegou no critério, mas você tem um pouco a menos, mas você tem alguns despertares. Será que isso já afeta? Será que a apneia obstrutiva do sono é uma doença contínua? Assim como é, por exemplo, diabetes tipo 2, que a gente contou, é uma história de doença, ou é uma doença binária? Como se fosse, por exemplo, um trauma, né? Um trauma, você teve um acidente. Cara, antes do acidente você não tinha nada, depois do acidente você tem um problema. Isso é uma doença binária. Agora, uma doença contínua é, por exemplo, o próprio infarto. O infarto em si é um problema na hora, mas o que causou o infarto, que é a doença aterosclerótica, né? Aquela gordura, aquela placa de gordura que obstrui a nossa artéria carótida, a nossa artéria coronária, ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo, ao longo dos anos, ao longo das décadas. Então, isso acontece. Será que a apneia obstrutiva do sono é o quê? É óbvio, gente, que a apneia obstrutiva do sono também é uma doença contínua. O que eu estou querendo dizer é que talvez você não feche o critério objetivo para a apneia obstrutiva do sono, ou seja, você não tenha nem indicação de usar aquele aparelhinho que vai facilitar o seu sono, mas você já pode ter um problema ligado à sua qualidade de vida por causa disso. Isso já pode afetar a sua vida de alguma forma. Então, emagrecer vai gerar um benefício no sono, mesmo que você ainda não tenha esse diagnóstico fechado de apneia obstrutiva do sono. E melhorar o sono, cara. Melhorar o sono, eu diria que é o atalho mais fácil para você viver melhor a partir de hoje. Ele vai te ajudar a ter mais energia, ele vai te ajudar a inclusive, tratar doenças mentais, problemas de saúde mental. E aí, Jorge, vou aproveitar meu próprio gancho de doença de saúde mental para falar delas, né? Porque esses são outros benefícios que são pouco falados e que são benefícios de curto prazo. Muita gente mesmo com ansiedade, muita gente até com transtornos mesmo, com doenças realmente síndrome do pânico ou transtorno de ansiedade generalizada. Pessoas com sintomas de depressão ou mesmo com diagnóstico firmado, depressão maior. Essas pessoas, elas têm um benefício enorme ao emagrecer, ao resolver a síndrome metabólica. Isso é claro, existe uma correlação. Existem estudos que mostram que as pessoas que emagrecem, elas têm uma chance maior de resolverem o problema ou pelo menos de amenizarem o problema da ansiedade, da depressão e de outros problemas de saúde mental também. Acho que o meu ponto aqui não vai ser nem especular quais são os efeitos. Por que isso acontece? Porque isso, na verdade, é uma grande batalha hoje na ciência para tentar entender qual é exatamente essa relação entre saúde metabólica ou doença metabólica e problemas de saúde mental. Mas o fato é que eles existem e eles também são bilaterais. Assim como o sono, você falou, você comer bem melhora o seu sono, você emagrecer melhora o seu sono. Só que você ter um sono bom ajuda você a emagrecer. Então isso é uma relação bidirecional. No caso da saúde mental também. Você emagrecer melhora a sua saúde mental. Você melhorar a sua saúde mental também te ajuda a emagrecer. Também é uma relação bidirecional e que você precisa começar. Qual que é o grande lado bom da relação bidirecional? Que uma coisa ajuda a outra. Então, quando você começa, por exemplo, você melhorou o seu sono, vai facilitar o seu emagrecimento. E aí, se você, tendo essa facilidade de emagrecer, você realmente emagrece, você vai melhorar ainda mais o seu sono. E aí vai ter ainda mais facilidade para emagrecer. É a mesma coisa na saúde mental. É um ciclo virtuoso.
um ciclo de coisas boas. E aí, cara, o que a gente faz quando a gente enxerga um ciclo desse? A gente precisa começar de algum lado. Uhum. Então, cara, se você tem um problema grave de saúde mental, provavelmente o seu início vai ser trate esse problema grave de saúde mental e quem sabe isso vai te ajudar, vai te dar força para iniciar um processo de emagrecimento e aí você começar a emagrecer vai te ajudar possivelmente ainda mais no seu processo de saúde mental. Independentemente por onde você começar, é importante você saber que existe essa relação. Existe essa relação é real, não é inventado e claro que eu estou falando aqui de emagrecimento, mas existem outras coisas que têm relação direta também com a saúde mental. A qualidade do sono é uma delas. Uhum. Lembre-se, a qualidade do sono está ligada ao emagrecimento. Então, já é mais um fator importante. Atividade física. Atividade física também já é comprovado. Existem estudos aí mostrando que em pacientes com depressão leve, o início de atividade física tem a mesma eficácia do início de um antidepressivo. Isso não é estudo bem feito, estudo bem controlado que mostra que para pacientes com depressão leve, você iniciar uma atividade física tem o mesmo efeito que você iniciar um antidepressivo. Da mesma forma, psicoterapia também, que não é a nossa área, a gente não vai entrar, mas para pacientes com depressão leve também a psicoterapia tem o mesmo efeito do que o início de antidepressivos. O fato é que você emagrecer vai afetar o seu sono positivamente e vai afetar também a sua saúde mental positivamente. Perfeito. E até tentando puxar um pouco a sardinha para minha área, que é a ortopedia, a gente vê uma relação muito importante também da obesidade com diversos transtornos degenerativos articulares. E aí, nesse ponto em específico, a gente pode falar que a perda de peso ela não vai reverter o processo de alteração ali da estrutura articular, porque ela não consegue se regenerar Só explica aí, só vamos traduzir o que é o processo degenerativo articular. Basicamente é um processo de artrose em si, que a pessoa vai perdendo um pouco daquela cartilagem, que ajuda ali na relação entre um osso e outro, e isso é um processo degenerativo, ou seja, ele não volta depois, a pessoa ela não consegue recuperar isso de uma forma importante. Só que a perda de peso está relacionado bastante à diminuição na progressão dessa doença. Então eu posso, por exemplo, impedir que a pessoa evolua para uma artrose grave, que vai ter a necessidade de uma reposição, fazer uma artroplastia, uma prótese, por exemplo, de joelho, se ela perder peso de forma relevante. Então, mesmo, e aí isso que eu acho que é muito importante para as pessoas, mesmo que eu não consiga reverter o processo ou curar aquele processo, eu consigo muitas vezes diminuir a progressão e melhorar a qualidade de vida da pessoa de forma muito precoce quando eu consigo perder peso. Então, mesmo naquelas condições que são degenerativas e talvez algumas demências até possam entrar também nesse processo, eu consigo diminuir a progressão daquela doença. Sem falar na prevenção, né? Exatamente. Muita gente, eu vi isso na live, muita gente falando que tinha medo de ter uma doença X, por exemplo, poderia ser uma artrose grave de joelho. Eu tenho medo de ter uma artrose grave de joelho porque eu vi o meu pai tendo e sofrendo por 10 anos com uma artrose. Exato. A pessoa tem um medo, porque ela sabe que ela carrega, pelo menos metade da carga genética dela é a do pai dela. E aí o que ela pensa? Cara, eu preciso então fazer algo diferente. Nesse caso, a gente sabe que a artrose de joelho está muito ligada, se não for uma artrose ligada a algum processo de atleta e tal, se for uma pessoa comum, está muito ligada à obesidade. Então, assim, talvez você não sendo obeso, você não vai dar início ao processo. E eu queria chamar a atenção, Jorge, porque a gente falou aqui, problemas ortopédicos, você citou artrose, mas, por exemplo, a gota, que não é exatamente um problema ortopédico, mas um problema, cara, que causa uma dor enorme, enorme, um problema articular também, a articulação do dedo, do pé, e que causa uma dor absurda, né? Uma das piores dores possíveis, pelos relatos. E vários outros, né, problemas ligados a ortopédicos, até mesmo de mobilidade, né? Sim. Que é uma questão que não tem, assim, não é uma doença que a gente chama, mas, cara, problema de mobilidade. Quantas pessoas obesas não têm problema de mobilidade? E agora imagina você começa a emagrecer. Você é uma pessoa obesa que perdeu bastante peso. Cara, você tinha uma artrose que passa a incomodar muito menos, porque é outro ponto interessante. Se aquela degeneração ela não volta, mas você tendo muito menos peso em cima daquela articulação, ela vai doer menos. Exatamente. Então, às vezes, você vai conseguir conviver tranquilamente com a sua artrose ali, desde que ela não progrida, se você tem muito menos peso. Você tem 30, 40 quilos a menos em cima daquilo. Então, você pode ter menos dor da sua artrose, ou você pode ter, por exemplo, menos episódios ou nenhum episódio de gota. Então, você tinha muita dor, você deixa de ter dor. Além disso, você começa a dormir melhor. Cara, uma pessoa que dormia mal passa a dormir melhor. Uma pessoa que convivia com dores, seja de gota, seja de artrose, passa a diminuir essas dores. Cara, o que vai acontecer com a saúde mental dessa pessoa? Essa pessoa, às vezes, tinha depressão. Muita gente acha, cara, isso é um erro muito grave, acha que depressão
não tem causa, no sentido de que nada externo afeta a sua depressão. O problema da depressão é um problema primário em Sim. neurotransmissores. Isso é simplesmente falso, pessoal. Uhum. Isso é falso. A maioria dos casos de depressão, especialmente dos casos de depressão grave, são casos que você consegue linkar a vários problemas específicos. Então, pode ser um divórcio, por exemplo. É comum. Depressão pós-divórcio. Pode ser a morte de um familiar, processos de luto que demoram, né? Que, obviamente, existe o luto natural, mas existe um processo de depressão que pode surgir a partir do luto. Da mesma forma, problemas de saúde. É muito comum, por exemplo, que a pessoa infarte e meses depois desenvolva depressão. Que a pessoa tenha um AVC e desenvolva depressão. E se a pessoa tem uma artrose debilitante, a pessoa não tem mobilidade, a pessoa dorme mal, gente, a chance dela desenvolver um quadro psiquiátrico é uma chance que aumenta muito. E da mesma forma, voltando àquela analogia do tronco, da árvore, dos galhos, nesse aspecto, nesse exemplo que eu usei, de uma pessoa que adquiriu uma artrose de joelho, principalmente por causa da obesidade, de uma pessoa que dorme mal, porque tem uma apneia obstrutiva do sono por causa da obesidade, uma pessoa que tem pouca mobilidade por causa da obesidade, nesse caso, se ela tem uma depressão, é muito possível que a depressão seja um fruto da árvore cujo tronco é a obesidade. Esse é o ponto. E você consegue resolver isso não daqui a 20 anos, não daqui a 30 anos. Você consegue iniciando um processo de emagrecimento. Você vai resolver aos poucos. Porque isso é interessante, né? Claro que a gente quer colocar uma meta de ficar, cara, com o corpo perfeito. Uhum. Mas a verdade, cara, é que quando começam a aparecer os primeiros benefícios concretos, e eles aparecem rápido, cara, a sua motivação, ela multiplica por 10. Então, se você é aquela pessoa, cara, que sofre, e eu falei aqui de uma pessoa que dorme mal, que tem depressão, que tem uma dor debilitante no joelho. Cara, para essa pessoa, a pior coisa é a dor no joelho. Uhum. É a dor no joelho, que a dor grita o tempo todo. A dor não faz ela não conseguir se mexer. Cara, se você conseguir, se a pessoa começa a ver, pô, tá doendo menos, cara. Acho que eu tô mais leve. Tá doendo menos o meu joelho. Tá doendo menos o meu joelho. A pessoa começa a dormir melhor e o sono também, você ter um sono ruim, aumenta a sua dor. Você sente mais dor quando você tem Uhum. o sono ruim. A gente acha que não, mas a dor é uma interpretação, cara. Você interpreta a sua dor. Se o interpretador da sua dor, que é você, cara, tá cansado, tá sem sono, você vai amplificar as coisas ruins. Então você começa a ter um processo muito precoce de benefícios iniciais e isso te dá um empurrão, te dá um baita empurrão para você conseguir resolver o problema. Perfeito, Du. E eu acho que eu até vou usar essa tua reflexão, e eu acho que isso é muito importante, né? Esses benefícios, ou essas, a gente pode chamar de pequenas vitórias iniciais no processo de emagrecimento, elas são fundamentais para a pessoa poder manter a motivação ou até aumentar a motivação do processo de emagrecimento. Só que, como a gente já falou, a obesidade é uma condição crônica. E se a pessoa baixar a guarda nesse processo ao longo do tempo, ela provavelmente, e muitas vezes, ela vai voltar a ganhar peso e vai voltar a ter todos esses problemas. E a gente já falou lá no começo do episódio que a estética talvez seja um dos grandes motivos ou propósitos iniciais para o processo de emagrecimento. Até porque muitos desses benefícios que a gente falou são invisíveis para muitas pessoas. E a gente, logicamente, espera que esse episódio faça com que elas consigam enxergá-los. Mas eu queria te provocar aqui e pensar se a estética ela é suficiente para a gente manter essa motivação ao longo do tempo. Ou se talvez seja importante para a pessoa encontrar um outro propósito para o processo de emagrecimento, que faça com que ela consiga manter essa motivação ou até mesmo manter o que ela precisa fazer todos os dias quando essa motivação está em baixa. O que você acha desse ponto? Eu acho que aqui a gente está falando realmente do propósito, né? O que faz a pessoa se mover inicialmente? É a mesma coisa que eu falei do marido cabeça dura, que a esposa pode tentar dar um propósito para ele. Pô, você vai tentar dar o propósito de diminuir as medicações que você odeia, por exemplo. Outra coisa que funciona muito para homem, infelizmente acontece, impotência sexual. A gente sabe que impotência sexual também tem uma relação muito grande com obesidade, síndrome metabólica e todos aqueles problemas, hipertensão arterial, diabetes, etc. Mas a gente está falando de propósito. E assim, o propósito eu enxergo uma analogia com uma fundação de um edifício ou de uma casa. Cara, se você tem um propósito superficial, um propósito frágil, essa casa ela tem grande chance de cair. Quanto mais profundo, quanto mais sólido for o seu propósito, mais fácil vai ser você manter essa casa, e não só você manter, mas você construir novos andares, você construir mais em cima daquilo. E pensa que a nossa casa é o processo não só de emagrecimento, mas de retomada da nossa saúde, retomada do nosso controle. Então você precisa ter um propósito sólido. Na minha visão, a estética, ela não é um propósito sólido.
É um propósito superficial, um propósito frágil. Isso não significa que ela não possa ser o início da fundação. Perfeito. Então, o início da fundação pode ser algo um pouco mais superficial, algo mais sólido, mas depois você, com a sua maturidade, você vai precisar solidificar isso. Porque como eu tinha falado ali atrás, cara, o processo de emagrecimento ele envolve uma luta contra a sua fisiologia. Os seus hormônios vão se alterar conforme você for emagrecendo. O seu hipotálamo está inflamado. Ele não vai conseguir sinalizar a saciedade que você precisa. O seu metabolismo vai suprimir cada vez mais conforme você for emagrecendo. Além disso, você vai ter problemas na sua vida. Problemas pessoais, problemas de saúde, problema com a família, problemas com o seu trabalho. Você vai ter vários problemas que vão jogar esse processo de emagrecimento para fora das suas prioridades, cara. Você vai ter um problema que você vai falar, dane-se o emagrecimento, cara, eu tenho que resolver isso. Uhum. Então, se você não tiver algo sólido, você vai acabar escorregando e voltando para os mesmos hábitos que fizeram você adquirir essa síndrome metabólica, essa obesidade. E aí, o que para mim seria um propósito sólido? Realmente um propósito sólido. A gente falou o tempo todo aqui de saúde, né? Uhum. Você recuperar a sua saúde, obviamente, para mim, é um propósito muito mais sólido do que você só pensar na estética. Então, você pensar, cara, eu posso viver muito mais do que eu viveria. Eu posso evitar um infarto, eu posso evitar um AVC, eu posso evitar um câncer. Esse é um propósito bem mais forte, só que ainda, na minha visão, é um propósito muito longo. É um Sim. propósito que você quer, obviamente, mas você não tangibiliza daquela maneira. Tirando alguns casos específicos de pessoas que, de fato, viram, por exemplo, o pai sofrer um AVC. Uhum. E sabem que o AVC do pai foi causado por uma pressão alta, que, por sua vez, foi causada por uma obesidade. Essa pessoa, talvez, essa ligação faça aquilo se tornar muito mais forte. Sim. Mas para uma pessoa que não tem um exemplo desse, ainda é um propósito muito longo. Então, eu acho que é mais sólido, por exemplo, o propósito de você melhorar o seu sono agora, melhorar a sua saúde mental agora, melhorar a dor no seu joelho agora. Então, para alguém que tem uma dor no joelho horrível e a pessoa quer melhorar essa dor, cara, o emagrecimento se torna algo realmente muito mais. Você tem muito mais motivação. Inclusive, é muito comum pessoas, por exemplo, param de fumar quando? Quando elas descobrem um nódulo no pulmão. Uhum. Uma pessoa tomou um susto, cara, teve que fazer uma biópsia de um nódulo no pulmão. Graças a Deus não era um câncer, mas o que acontece? Ela morre de medo e às vezes vira motivação, porque aquilo se tangibilizou, aquilo se tornou algo mais concreto. Mas assim, pensando friamente, aí que eu queria trazer essa reflexão, se a gente for pensar de forma profunda, qualquer coisa ligada à saúde, seja saúde lá na frente, evitar um infarto, evitar o AVC, seja também a saúde mais agora, cara, aumentar a minha energia, aumentar a minha vitalidade, melhorar o meu sono, melhorar a minha saúde mental, cara, tudo isso ainda é um meio. Porque o fim de nós, seres humanos, o objetivo de nós, seres humanos, não é ficar saudável por ser saudável. Uhum. Não é viver mais por viver mais. A gente quer viver mais e a gente quer viver de forma saudável para fazer alguma coisa ou algumas coisas. E esse fim, você entender o que vai te permitir fazer mais, esse é o fim mais profundo que você pode ter. E aí, tirando uma parte mais espiritual, que algumas pessoas vão colocar uma camada a mais, que eu acho bem legal, bem importante, inclusive, mas eu não vou entrar nesse mérito aqui. Vou entrar no mérito de, cara, para que você quer viver mais, para que você quer ter mais saúde. A gente tem o exemplo do Maicon, que é um grande. Uma grande pessoa da nossa audiência, né? Uhum. Um grande acompanhador, não sei nem como se chama quem acompanha o YouTube. Mas ele tá sempre aqui na nossa audiência falando, deixando comentário. E ele falou que queria emagrecer para brincar com os filhos Uhum. por mais tempo. Eu não sei exatamente como é a situação dele, mas muitas vezes a pessoa que é obesa, especialmente obesidade grave, cara, ela não consegue brincar com os filhos, ela não Sim. tem essa vitalidade, ela não tem essa mobilidade para brincar com os filhos da maneira como poderia. E aí pode ser brincar agora, então a pessoa que é muito obesa, não tem mobilidade, cara, eu quero brincar agora. Ou então um avô que quer brincar agora e não tem mobilidade causada em grande parte pela obesidade. Cara, eu vou emagrecer por isso. Ou brincar lá na frente, cara. Eu quero poder brincar com o meu neto, que eu ainda nem tenho. Uhum. E eu quero poder brincar quando eu tiver 75 anos, 80 anos. A gente sabe que hoje em dia as pessoas têm filhos cada vez mais velhas, então os avós estão ficando cada vez mais velhos, né? Uhum. Então, se você não tiver a capacidade de brincar com seu neto quando você tiver 75, 80 anos, possivelmente você não vai brincar com ele. Isso, por exemplo, seria
um propósito. Eu vi também um propósito que eu achei muito interessante numa das nossas lives. Uma pessoa falou que o que a gente escuta normalmente relacionado à atividade física, né? Cara, eu vou começar a fazer uma caminhada, ou vou começar a pedalar, ou eu vou começar a correr para emagrecer. Uhum. Então a pessoa coloca a atividade física como um meio para se chegar ao fim, que é emagrecer. Ela inverteu, ela falou, cara, eu quero emagrecer para correr. Eu quero emagrecer para. Se eu não me engano, foi corrida, até o termo que ela Sim. usou. Mas poderia ser qualquer outra coisa. Eu quero emagrecer para jogar tênis. Hum. Quero emagrecer para voltar a jogar futebol. Quero emagrecer para, sei lá, fazer uma escalada, fazer uma trilha. Cara, isso pra mim é sensacional, porque isso coloca as coisas nos seus devidos lugares. O Perfeito. emagrecimento é um meio. A vida é o fim. Nesse caso, a vida é a corrida. Que é uma maneira melhor de viver do que você, cara, praticar uma atividade física. Isso é o ser humano exercendo a sua vitalidade, cara. Você ser capaz de correr, você ser capaz de jogar tênis, fazer algum esporte, você ser capaz de brincar com seu neto, você ter essa saúde, cara. Então, eu acho muito importante a gente pensar nisso, e isso, inclusive, evita alguns problemas, né? Inclusive de saúde mental, que são ligados a um extremo de obsessão por emagrecimento do tipo anorexia. Que Uhum. o que é uma pessoa que tem anorexia? É uma pessoa que acha que ela tem que emagrecer mais 5 quilos, sendo que ela já está no peso normal, às vezes até abaixo do peso. Claro que isso é um problema psiquiátrico, tem outras camadas mais profundas, só que a camada inicial aqui, na minha visão, é que a pessoa absolutizou o processo de emagrecimento. Uhum. Ela colocou como fim o emagrecimento. Se ela tivesse colocado como um meio, ela pensaria, cara, pra que eu quero isso? Eu vou conseguir brincar mais com meus netos ou com meus filhos se eu emagrecer mais? Eu vou ter mais vitalidade, eu vou ter mais energia se eu emagrecer mais? Eu vou poder fazer algum esporte que eu não faria se eu emagrecer mais? A pessoa não tem nada. A pessoa está fazendo por fazer. Então, eu convido todo mundo a pensar no propósitos mais profundos. E aí eu vou chegar na última camada, que é a mais profunda que eu, pelo menos, falei que tem a espiritualidade, que eu não vou tocar, mas eu vou até tangenciar agora, que pra mim é a mais profunda. E a gente fala muito da temperança, né? Uhum. Temperança é uma virtude cardinal que foi descrita por Aristóteles. Aristóteles que viveu há mais ou menos 2.500 anos, né? Viveu 400 e poucos anos antes de Cristo. Então, Aristóteles definiu 4 virtudes cardinais. Uma delas é a temperança, que é a virtude do autodomínio. É você racionalmente ser capaz de controlar as suas paixões, as suas inclinações do corpo. Então é o que a gente falou. Você tem lá os seus hormônios desregulados, o seu corpo, você tem o metabolismo suprimido, o seu corpo quer comer mais. Você ser capaz desse autodomínio, isso é temperança. Você está praticando a temperança. Só que se a gente for ler mais profundamente Aristóteles falou sobre o fim do ser humano, Uhum. qual seria o objetivo do ser humano. E ele falava que o objetivo era o que ele chamava de eudaimonia, que é uma palavra em grego que muita gente traduz como felicidade aqui no Brasil. Dá para ser traduzido também como um intermediário entre o céu e a terra. Tem pessoas que traduzem de formas diferentes, mas basicamente é a vida boa. Uhum. Então, o objetivo do ser humano é a eudaimonia, traduza como felicidade, ou ter um espaço intermediário entre o céu e a terra, mas é uma vida boa. Aristóteles acreditava que tinha coisas boas e coisas ruins. Ele não era um relativista, como a gente Sim. vê muito atualmente. E a vida boa passava justamente pelas virtudes. Você praticar as virtudes, então você praticar a temperança, você praticar a fortaleza, você praticar a justiça e você praticar a prudência, você se tornar prudente, você tornar uma pessoa corajosa, uma pessoa com fortaleza, se você se tornar uma pessoa justa e se você se tornar uma pessoa temperante, essa é a vida boa. Uhum. Então, esse era o objetivo do ser humano, ir em direção a essas virtudes. E a gente fala que a gente precisa da temperança para emagrecer. Você precisa se tornar temperante para emagrecer. Só que se a gente for olhar com mais profundidade, essa é uma relação bidirecional e, na verdade, você precisa encarar o desafio de emagrecer, você precisa encarar toda essa dificuldade da mudança hormonal, da mudança metabólica, etc., para você se tornar temperante. Perfeito. A temperança deveria ser o fim e não o meio. Ela te ajuda como meio, assim como o sono também ajuda como meio e acaba sendo um fim. Cara, mas a temperança, na realidade, é o maior prêmio do processo de emagrecimento. Uhum. Porque ter o autocontrole, ter autodomínio, ser capaz de conscientemente, racionalmente deliberar acima das suas paixões, acima das suas emoções, acima até dos seus hormônios, das suas reações bioquímicas, essa é a grande virtude
do ser humano, pelo menos no caso da temperança. É a verdadeira liberdade que a gente pode dizer em si, né? Exatamente. Você chegou num ótimo ponto que muita gente, hoje em dia, todo mundo fala de liberdade, né? E a Uhum. pessoa acha que liberdade é poder comer o que quiser. Exato. É poder comer, sei lá, tomar um milkshake segunda de manhã. Isso é liberdade. Só que a pessoa não enxerga que, na verdade, essa é a escravidão. Porque se o corpo dela tá pedindo milkshake, se a leptina não tá funcionando, se a grelina tá lá em cima, se ela tem uma baita resposta dopaminérgica, né, que é uma resposta de prazer com o milkshake, ela vai lá e toma o milkshake, na verdade, ela é uma escrava do próprio corpo. Ela é uma escrava dos próprios hormônios, das próprias paixões. Da mesma forma que um alcoólatra é escravo do próprio corpo quando ele bebe álcool. Exato. Alguém acha que é liberdade para um alcoólatra beber álcool? Isso é uma liberdade positiva? Na verdade, não. A gente só tem a liberdade, de fato, quando a gente é temperante. Quando a gente se torna temperante, aí sim o nosso eu racional, que é o que Aristóteles chamava da alma intelectual, que é a parte mais elevada, né, da alma humana, que é a parte que diferencia a gente dos animais e das plantas. Né? As plantas teriam a alma vegetativa, os animais têm a alma sensitiva, que inclui a vegetativa e a sensitiva, e o ser humano tem a alma racional, que inclui a alma vegetativa e a alma sensitiva. Então, a parte que nos diferencia dos animais e que nos diferencia das plantas é justamente a parte racional. É a nossa alma racional, e essa alma racional significa que a gente tem intelecto e a gente tem vontade. E se a gente está sendo dominado pela parte sensível, então pela fome, pelo desejo, significa que a gente está agindo muito mais como animal e não como homem. Agir como homem significa que você deliberar. E às vezes isso não significa que você nunca mais vai tomar um milkshake, tá? Uhum. Essa parte intelectual, racional, pode sim, cara. Você vai ter o momento de tomar o milkshake, você vai ter o momento de fazer as coisas. Mas você tá no controle. Você tá com a rédea. Senão, cara, tá o cavalo ali levando a sua charrete para onde ele quiser. Então você precisa estar com a rédea, e isso é temperança. E eu diria que, para mim, você, beleza, começou a emagrecer, tem aquela fundação frágil e superficial da estética. Cara, adiciona depois a da saúde. Depois que adicionar a da saúde mais longa, coloca a da qualidade de vida imediata, coloca a da saúde mental, coloca a do sono. Por depois, pensa no benefício do autodomínio. Pensa no benefício da temperança. Pensa, cara, que você vai se tornar uma pessoa capaz de vencer as lutas contra o próprio corpo. E, cara, essas lutas, elas não acontecem só no emagrecimento, na alimentação. Uhum. Você vai ver que essa luta acontece o tempo todo em vários pontos do seu trabalho. Você vai ver que essa luta acontece o tempo todo em vários pontos dos seus relacionamentos, seja com marido, esposa, filho, filha, pai, mãe. Você vai ver que isso faz parte do nosso grande desafio como ser humano. Então, isso é muito mais profundo do que apenas emagrecer. Por isso que eu digo que, mais do que a temperança é usada para o emagrecimento, na verdade, o processo de emagrecimento é a sua escola da temperança. E a temperança é o grande prêmio que você pode conseguir aí a partir dessa luta. Perfeito, Du. Bom, baita papo aí sobre os benefícios do emagrecimento que a gente tem, mas eu queria até aproveitar para a gente trazer um pouquinho e talvez um convite para o pessoal em relação a o que a Ultilib pode oferecer para elas. Você falou muito bem sobre o propósito, né? E talvez propósito seja algo muito mais particular. Vai ser diferente em relação de pessoa para pessoa. É difícil a gente mostrar para a pessoa qual é necessariamente o propósito dela. Vai precisar muito dela nesse processo, do que é importante para ela, para poder achar qual é o grande propósito da vida dela. Porém, a temperança, que, como você falou muito bem, acaba sendo não só um meio, mas muito mesmo um fim em tudo isso, existem várias condições ou várias ações que a gente pode tomar que ajudam não apenas a pessoa a iniciar o processo, a desenvolver temperança, mas também a melhorar, a treinar, a fortalecer essa temperança ao longo do tempo. Talvez a Ultilive tenha um dos grandes princípios dela, essa ajuda no processo de treinamento e desenvolvimento da temperança. Eu acho que por isso que a gente pode tentar fazer um convite também para o pessoal que gostou dessa conversa até agora, através do que a gente pode oferecer para eles. O que a gente pode falar em relação a isso? Eu acho que são dois grandes pontos aqui que a gente pode convidá-lo a dar um passo a mais. Primeiro, as nossas lives. Então, toda segunda-feira, 8h30 da manhã, eu e Jorge fazemos lives aqui no YouTube. Se você não participa ainda, participe ao vivo, interaja com a gente tira dúvidas também. E a gente quer que esse seja um ponto realmente um ponto de motivação da sua semana. A gente quer renovar o seu ânimo, a gente quer renovar o seu propósito, exatamente
do emagrecimento, da recuperação da saúde e da temperança. E toda semana a gente vê as pessoas no chat falando como elas estão conseguindo. Então, as pessoas que têm acompanhado a gente ao vivo toda semana, eu tenho certeza que essas pessoas têm uma chance maior de conseguirem atingir os objetivos. E segundo, você vai clicar no link aqui embaixo e você vai fazer um teste de clareza. A gente tem um teste aqui que vai te dar uma clareza de como está a sua relação com a alimentação. Muito mais do que saber o que você está comendo, se está comendo gordura, proteína, carboidrato, a gente quer saber das suas relações com a alimentação, das suas relações com esse processo de emagrecimento. E depois que você finalizar o teste, você vai receber a oportunidade de participar por 2 semanas do Pacto Outlive. O Pacto Outlive é um produto que é quase uma comunidade que eu e o Jorge criamos e que a gente quer juntar pessoas que estão nessa direção. Na direção da perda de peso, na direção da recuperação da saúde, não só a saúde de longo prazo, em termos de prevenção, mas também da qualidade de vida e da saúde de curto prazo e principalmente da temperança. A gente quer criar uma comunidade de pessoas mais saudáveis, mais temperantes e que acreditam que existe um lado certo para caminhar e a gente quer ajudar vocês a percorrerem esse lado certo. Então clica no link, faz o teste, depois você vai receber aí esse trial gratuito, se eu não me engano são 2 semanas de trial e continue seguindo a gente aqui também no podcast. Perfeito, Du. E só antes de terminar, eu queria convidar as pessoas que nos acompanham já há um certo tempo aqui e até participam das nossas lives ou fazem parte do Pacto da Outlive, a comentar aqui nesse vídeo como elas conseguiram melhorar não só o aspecto de saúde mais geral, metabólica, mas até mesmo a qualidade de vida delas com os ensinamentos que a gente traz aqui para elas. Acho que é importante a gente ter pessoas colocando aqui os resultados que elas já conseguiram, porque muita gente às vezes não consegue ver isso, enxergar que isso é possível. Então, convidar o pessoal a colocar aqui como que a vida delas melhorou através do que a gente conseguiu trazer para elas. Por favor mesmo, pessoal, deixa um comentário aqui, cara, principalmente você que tá ouvindo eu falar isso agora, significa que você ficou 1h15 mais ou menos assistindo a gente ao vivo ou gravado, mas você ficou 1h15 assistindo a gente quer saber se você realmente gostou, se fez sentido pra você, e a gente quer saber se tem alguém assistindo 1h15. E a gente às vezes fica pensando, cara, será que a gente faz o podcast mais curto, mais longo? Tem problema passar de 1 hora? Seria melhor 30 minutos, 40 minutos? Cara, eu quero saber quem assistiu até o final, o que você achou, faz sentido pra você, qual é o seu propósito para emagrecer. Perfeito. Du, muito obrigado pela participação mais uma vez. Com certeza vou contar contigo em outras oportunidades. Eu que agradeço, Jorge. Um abraço, cara. Boa. Se você gostou da nossa conversa de hoje, não deixe de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações para não perder as próximas conversas. Toda semana a gente vai trazer informação de qualidade, de confiança, baseada em ciência e focada naquilo que realmente faz a diferença para você ver mais e viver melhor. Você também pode se inscrever nas nossas redes sociais e continuar conectado conosco e com a sua saúde. E além disso, participe também do nosso questionário de clareza para entender qual a sua relação com a alimentação acontece hoje e ter a oportunidade de fazer o nosso trial durante 1, 2 semanas para entender como o Pacto da Outlive pode te ajudar não só a emagrecer, mas a recuperar a sua saúde e o controle da sua vida. Obrigado pela sua participação e até a próxima.